Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: crise dos 30 nas mulheres, né? Porque andam se falando que os homens também têm as crises deles e tal, mas eu discordo um pouco de umas coisas que eu ando vendo por aí. Então eu vou fazer um vídeo para as mulheres, porque realmente nas mulheres a crise dos 30 ela é implacável, tá? Não são só nas mulheres solteiras, não. As mulheres casadas, elas também têm os sintomas psicológicos da crise dos 30. Elas também pagam um preço caro por começar a ter pensamentos referente à questão dos 30 anos, né? Porque desde novinha, a gente já começa a criar uma expectativa, tipo um script da vida, né? De como é que eu vou fazer, eu vou acabar o colégio, vou acabar a faculdade, vou estudar, enfim. Cada classe social tem o seu script, né? E aí cria-se uma expectativa de como é que eu vou estar quando eu tiver, né, lá nos 30. Meu nome é Ana Paula Crispim, para quem não me conhece, né? Sou psicóloga, né? É importante falar, porque né, tem pouco tempo que eu tô com um canal no YouTube aqui. Mas quem quiser me seguir lá no Instagram, eu vou botar aqui, né? Na hora que eu for fazer a ediçãozinha, eu vou botar meu Instagram, me sigam lá, dá essa força e se inscrevam aqui no meu canal, porque também eu tô ficando muito feliz que cada dia mais seguidores, e isso me dá mais vontade de gravar vídeos, mesmo que seja super tarde da noite. Eu não vou dormir se eu não tiver gravado meu videozinho pra vocês, tá? Com bastante conteúdo aqui. Vamos lá, eu anotei aqui uns sintomas, né, que dá na crise do 30, mas eu vou falando aqui da minha cabeça, porque eu atendo tanto isso, mas tanto. Inclusive, eu passei pela crise dos 30, né, então eu acho legal falar desse assunto, porque as mulheres às vezes nem tem, elas ouvem falar, mas não tem noção de como é complicado a crise dos 30. O que acontece? A crise dos 30, ela não começa muito nos 30 não, tá? Normalmente, ali nos 29 anos de idade, 28, já começa, em algumas mulheres já pode dar, já pode começar a vir uns pensamentinhos, porque a pessoa tá ali, né, na fase dos 20 e pouquinho, aí 25, 26, aí quando vai chegando no 28, assim, 29, pode começar a vir fazer uma análise da vida. Ah, meu Deus, já tô com tal idade. Dependendo de como esteja a vida dela, as conquistas, né? As conquistas, as coisas que elas sonharam para si. Se ela tiver numa fase onde ela já conseguiu bastante coisa, pode ser que demore mais a crise dos 30. Se ela tiver muito insatisfeita com as áreas da vida dela, pode ser que venha ali em torno de 29 anos. Comigo foi assim. Eu já tinha conseguido muita coisa na vida, já tinha me formado, né? Na minha primeira graduação foi psicologia. Depois eu resolvi fazer direito também, porque era uma paixão, uma vontade de fazer. E eu fiquei na dúvida, mas aí psicologia, né? Realmente, depois que eu fiz direito, eu percebi que eu gosto muito, né, da minha profissão de psicóloga. Fiz a faculdade de direito todo dia trabalhando como psicóloga. Me formei bem nova, bem cedo. Mas eu já tinha me formado, eu já tinha casado e tinha ficado 4 anos casada com um homem que tinha uma profissão, né, estável, e tava com uma vida, né, confortável, né. Eu posso até falar, porque eu tô falando o nome da pessoa. Eu tinha casado com um homem que era fiscal da Receita Federal, e aí eu tive vivido uma experiência que teve o lado bom, o lado ruim, bem ruim, né, porque aí eu quis abrir, enfim, mas eu não tinha tido filhos, eu não tenho filho até hoje, eu não tinha tido filhos, e aí a crise dos 30, ela tá muito ligada a essa questão da mulher de sonhar ter uma família, sonhar ter filhos. Ela fica imaginando que ela já gostaria de com essa idade, a maioria, né? Tô falando assim, a maioria, porque tem gente que é muito humilde, dependendo de onde a pessoa mora, ela às vezes nem se permite sonhar, ela nem tem perspectiva de futuro. Eu tô falando assim, grandes cidades, né? Eu moro no Rio de Janeiro e tal. E a minha criação foi bem, né, em abundância. Então, assim, tô falando das pessoas que têm essa realidade, né? Mas até as mulheres mais simples, elas também sonham. Elas também sonham em ter uma vida em abundância, sonham em ter família. E a mulher, ela tem uma tendência, né,
a ela querer estar bem financeiramente, porque a mulher busca muito segurança. Então, quando ela imagina ela já tendo filho e família, ela quer imaginar na cabeça dela que ela vai botar filho no mundo e ele vai vir numa fase dela onde vai ter como receber esse filho, né? Ela já vai estar bem numa situação financeira para poder receber uma criança, porque é meio óbvio, né? Se você vai ter filho, nós mulheres, a gente imagina que a gente quer estar numa situação mais estável para poder ter um lar bom, dar bom colégio para o filho. Se a gente teve estudo na vida, a gente quer dar bom estudo para o filho, né? Não faltar nada. Então, assim, normalmente a mulher ela imagina que ela já tem que estar bem financeiramente, né, com a profissão dela, para poder ela dar esse passo a mais, né? É óbvio que tem mulheres que são muito simples e elas... Eu até vi um documentário uma vez explicando como é que funciona a cabeça das mulheres que são criadas nas grandes cidades e como é que são a cabeça das mulheres criadas em periferia ou em interior, né? Tem muita diferença. Tem muita diferença. A mulher que não tem muita perspectiva de futuro, dependendo da condição dela, ela não se imagina primeiro se formando, ganhando a grana dela para depois ter filho. Ela imagina que ela nem tem acesso a certas coisas como faculdade, essas coisas, graduações. Então, ela acha que ela vai ser mãe logo. Ela não tem essa coisa essa conta que muitas vezes não fecha de eu tenho que estar bem sucedida e próspera para depois ter filho. Quando a gente chega nos 30, 29, porque a crise dos 30 é dos 29 aos 35, ok? Quem é que chega no 29 e já tá super bem sucedida? Tem mulheres que estão assim? Tem. Mas tem mulheres que não estão assim, então dá uma angústia. Porque essa falta de segurança, né, para ter filho, vem também dela não estar ainda assim, como ela idealizou, bem sucedida. E se ela não tiver com um cara namorando ou casada que ele já esteja assim também dá angústia, porque ela pensa assim, nossa, sou eu que trabalho, sou eu que tô próspera e o meu namorado, meu marido não tá, o que vai acontecer? Eu vou precisar dar uma parada para cuidar de neném se eu ficar grávida. Como é que ele vai segurar as pontas? Como é que ele vai manter o que a criança precisar? E se a criança precisar de mim mais tempo? Né? Se ela for uma pessoa autônoma e ela quiser ficar mais tempo cuidando do filho para depois ela voltar pro trabalho. Se ele não for próspero, ele não vai segurar as pontas. Então ela botar um filho no mundo e depois ver que vai faltar as coisas pro filho dela é uma dor muito grande. Porque a mãe, ela sabe que foi ela que escolheu o pai do filho. A mulher, se ela escolheu um mau pai pro filho, normalmente a mulher escolhe o homem pensando se ele tem condições de ser um bom pai. Ela tendo tido pai ou não, isso, normalmente as mulheres se preocupam com isso. E ela se preocupa se o filho vai passar sufoco, porque ela vai sentir muita culpa se esse filho vier ao mundo e ela sentir que ela, pelas escolhas dela, é irresponsável, de escolher um homem que ainda não tá ambicioso, que não tá com condições, né, de dar uma vida boa pro filho dela e pra ela, caso ela pare de trabalhar para cuidar do filho, ela vai sentir muita culpa, ela vai sentir que foi culpa dela, o filho ali agora tá chorando porque quer comer alguma comidinha e não tem, ou quer um brinquedinho não tem, ou quer estudar, ele não tem colégio, não tem dinheiro para pagar colégio. Então a mulher, ou a creche, que é caríssima, né? A mulher quer voltar a trabalhar, a creche é uma nota. Às vezes o que ela ganha não paga creche. Ou seja, né? Tô falando aqui do Brasil, né? Mas no mundo inteiro tem crise dos 30. Então a mulher, ela se preocupa muito se esse homem vai passar segurança. Então as mulheres às vezes não estão namorando, não estão casadas, e os homens que ela tá conhecendo, que ela tá atraindo, eles não têm essa cabeça, eles não têm essa... Porque o homem com 29, 30, ele não tá desesperado para ser pai, muitas vezes nem tá, porque o homem, ele é muito mais tempo, mais garoto, mais jovem. Se ele acabou de conseguir, né, com as correrias dele de trabalho, acabou de conseguir um trabalho que ele ganha bem, ele não vai inventar agora uma família do nada para poder ter muito gasto e ele não poder curtir o momento. Às vezes ele não quer nem casar. Muitas vezes eles não querem nem casar com essa idade. Entendeu? Porque o cara tá... Se ele ainda não conseguiu conquistar o que ele queria conquistar profissionalmente, financeiramente, ele vai querer esperar. Que eu não tô dizendo que são todos, mas a maioria não vai querer ter a responsabilidade de ter filho e família se ele não tá
com o boi dele na sombra, se ele não tá totalmente calmo, em relação, estável financeiramente, porque seria uma responsabilidade. Então, assim, a gente sabe, né, que a gente tá passando por crise financeira, né? Então, assim, é complicado essa conta fechar de estar a mulher e o homem estáveis financeiramente para agora dar um passo a mais de formar família caso ela esteja namorando. Agora, se ela já estiver num relacionamento e ela sentir que o homem tá meio devagar, muito, né, paradão, muito acomodado, ela também vai ficar com esse desespero. Porque, no final das contas, nós mulheres, a gente tem um medo, né, de ter filho mais tarde e depois de acontecer alguma coisa de ruim, porque falam que a gravidez é de risco e tal, depois dos 35, né, mas quando a mulher vai fazendo 34, 35, ela já fica bem preocupada. O que acontece? Ela fica achando, e se o filho vier com algum problema de saúde, porque eu demorei para ter filho, porque eu queria ter uma situação financeira, ou porque eu escolhi mal os namorados que eu tive e aí foram terminando o namoro, ou porque eu escolhi mal o marido que eu tive e agora eu tô nessa situação. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se ela faz o filho sem se sentir segura com o homem que ela tá, ou ela não tem homem nenhum e ela nem tá conseguindo financeiramente se sentindo segura, né? Porque tem mulher que já, cara, tem muita mulher nova que ela já conseguiu liberdade financeira com essa idade. Aí tudo bem, porque aí agora vem uma outra parte que seria ela estar num relacionamento estável para dar uma família pro filho. Família que ela teve, família que ela não teve, não importa. O modelo ideal seria esse. Sabemos que tem muita mulher hoje em dia, muito masculina, que fala assim, não, eu nem ligo de ter um cara, eu vou ter meu filho sozinho, não sei o quê. Mas isso é um pouco de egoísmo pro filho, né? Porque o filho, ele pai tem o seu papel, o pai é importante, o pai que apresenta o mundo pro filho. O pai tem a função dele que ela não vai conseguir, né, dar essa função, fazer essa função. E se ela vier a faltar também? Se ela decidir que vai ter filho sozinha e de repente ela morre no parto, ou acontece alguma coisa com ela bate carro, sei lá, Deus me livre guarde, pra morrer, baixar tá vivo, esse filho vai ser criado por quem? Né? Então é melhor ter dois, pai e mãe, por vários motivos, por motivos óbvios, né? Se ela precisar parar de trabalhar, tem o outro que vai segurar a marimba. Então, assim, se ela não tiver esse cara, se ela tiver estável financeiramente, mas ela não tiver esse homem que ela sinta segurança para ter família com ele, ela vai ter uns picos de uns sintomas psicológicos, porque ela não tem controle sobre isso. Ela pode ter controle sobre elas, se ela vai se cuidar, se ela vai trabalhar, se ela vai não sei o quê. Mas se ela vai conseguir achar um cara que ela se conecte, que eles tenham uma mesma visão de mundo, de futuro e valores similares, projetos em comum, que esteja na mesma sintonia ali, é uma coisa que ela teria que investir. As mulheres demoram muito para se preocupar com isso, essa que é a verdade. Se ela começasse cedo a dar a mesma importância para a vida amorosa que ela dá para a vida profissional, ela conseguiria já ter achado esse cara. Mas normalmente ela tá imatura, quando ela tá bem jovenzinha, e ela fica curtindo a vida, estudar, não tá na hora de pensar nisso, então elas vão curtindo, vão curtindo, vão curtindo. Quando ela vai pensar nisso, ela tá desesperada por causa do relógio biológico. Então tem muita mulher hoje em dia que tá congelando o óvulo, tem muita mulher que realmente não achou a pessoa. E aí, o motivo dela estar na crise do cinto é um motivo nobre, porque você querer o melhor pro seu filho é um motivo nobre. Mas ela é muito julgada, por incrível que pareça, ela passa sufoco. Porque socialmente, se ela vai chegando nos 30, 29, 30, 31, 32, 35, a sociedade é cruel. A sociedade, onde ela vai, se ela vai no Natal, na casa da família, nossa, mas vem cá, cadê o namorado? Não vai casar não, vai ficar pra titia. Se as amigas dela começam a casar, ela começa a se sentir horrível, porque todo mundo tá casando menos eu. Se ela não tem nem namorado nem nada, nossa senhora, ela tá encalhada, né? Tem gente até que fica levantando suspeita se ela é hétero. É como se fosse um bullying que ela sofre nessa fase, porque até outras mulheres mesmo, que já estão casadas, começam a se sentir melhor do que ela, porque ela não tem ninguém. Isso é uma coisa meio velada, meio inconsciente, é um inconsciente coletivo, né? Muita gente não fala nada, mas pensa, né?
Nossa, por que nunca namorou? Por que não namora? Por que não tem um cara? Já tá, né? Não vai ter filho não na vida. Os próprios pais, às vezes, tá? A própria família fala, eu queria tanto que você tivesse com a cabeça já pra casar, pra ter filho. Ou se a pessoa tá casada, se a mulher tá casada e o marido dela, ela sente, não sente segurança nenhuma, nem financeira, nem emocional pra ter filho com aquele homem, a família não quer nem saber. A família começa a falar, vem cá, quando é que vai me dar um netinho? E não sei o que lá. Então a mulher, ela é bombardeada por perguntas e piadinhas, muitas vezes até fica triste, fica arrasada, fica depressiva. Por causa do que ela escuta, porque a mulher é muito auditiva, né? Então o que ela escuta de bom deixa ela toda emocionadinha, mas o que ela escuta de ruim também vai direto no coração, né? Então eu anotei aqui alguns sintomas. Vamos lá, a autoestima fica ruim. Às vezes a mulher tá com uma vida assim toda legal, bonita, feliz, curtindo a vida, não sei o quê. Baixou essa faixa de 29 a 35, parece que dá um negócio nela, ela fica numa vibe ruim, ela tem uns picos de tristeza, não sabe dizer porquê. Às vezes, olha, a maioria das mulheres que eu atendi com isso, elas nem sabem que é a crise dos 30, só tá achando estranho, porque ela tá com umas sensações ruins, ansiedade, uns sintomas de ansiedade, algumas vão até além, a ansiedade vira um transtorno de ansiedade, vira uma síndrome do pânico, pensamentos ruminando na cabeça, né, a síndrome do pensamento acelerado, não conseguem mais curtir sair para qualquer lugar, porque elas só querem sair para lugares onde ela possa encontrar o suposto marido, né, conhecer alguém, fica com uma ansiedade em relação à escassez, começa a achar que ela tá... Fica na escassez, né? Começa a achar que os homens que ela conhece não servem, mas ela tem que conhecer, aí fica caçando, né? E fica se cobrando muito de só ficar e só sair, só se conectar com homens que sirvam para ser bons maridos e bom pai pro filho. E essa ansiedade é horrorosa, porque ela não relaxa mais, né? A energia dela fica ruim, porque ela vai conhecer um cara, ela não tá ali pra analisar o cara e curtir, ver se eles têm compatibilidade. Ela começa a querer saber, como fosse uma entrevista de emprego, se ele serve para ser pai. Então, autoestima baixa, ansiedade, mentalidade de escassez, angústia. Se ela tá casada, ela começa a brigar com o marido. Se o marido não tem vontade de ter filho, nossa, uma decepção. Fica arrasada. Se ele não vê que eles estão em condições financeiras, ele começa a falar, ela perde a admiração pelo cara. Começa a achar que ela casou com o cara errado. Começa a pensar assim, nossa, mas por que eu casei com esse homem? Agora eu quero ter filho e ele não serve para ser pai. Então ela começa... Imagina uma mulher com essa cabeça dentro de casa com o marido e o que ela não fala para esse homem ou o que ela não tenta fazer para ver se ela levanta ele, né? Fica falando, vai trabalhar, você não viu fulano, ficou rico fazendo não sei o quê. Começa a criticar o cara porque ela quer melhorar ele para ver se ele começa a servir pro que ela quer, para fazer ela feliz, que é sendo o pai do filho. Então, se ele não tá ganhando bem e ela nunca se importou muito com isso, dividir as contas em casa e tal, agora ela vai se importa. Agora ela se importa. Então, assim, ela vai começar a mudar dentro de casa com o marido e a estreta vem com força, né? A estreta vem com força. Sem contar que às vezes ela começa a ficar olhando na rede social o marido das outras, que já tem filhinho, que o cara gosta de ter filho, quer ter mais filho, e ela não tem nem o primeiro, né? Então ela começa a se comparar e a última vai lá embaixo. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Sensação de perigo. É a ansiedade, né? Sensação de perigo, né? Nossa, eu vou ser infeliz por resto da vida, minha vida tá acabada, acabou. Ou então elas começam a virar tipo workaholic, trabalhar, porque a mulher, quando ela não tem segurança no homem, ela quer buscar a segurança no trabalho. Ela começa a querer ganhar mais dinheiro pra essa segurança que ela não tem no relacionamento. Se ela não tem namorado nem marido, ou se ela tem e ele não tá bem, ela começa a querer ser o homem da relação. Ela começa a querer ser ela, a próspera, a rica, pra poder ela ter filho em paz, entendeu? Que o filho não vai faltar nada pro filho. Então, muitas delas viram workaholic pra quê? Porque se ela não atingiu ela não ficou bem sucedida profissionalmente, ela vai ficar desesperada com pensamentos constantes, ruminando, né, na cabeça dela que ela tinha que estar bem sucedida. Então ela vai entrar no modo desespero, perigo, que se ela não prosperou até hoje na profissão, ela tem que prosperar. Se ela não é feliz no trabalho, ela tem que ser. É um desespero para ver se a conta fecha.
para ver se ela consegue esse sucesso todo profissional e financeiro para ela ter filho naquela idade ainda que não é ainda perigosa para engravidar, né? Então é horrível, sensação de perigo. Mentir a idade. Ai, cara, essa é a pior. Ela vai conhecer os caras, né? E aí ela não quer falar que tá com essa idade, porque os caras já, assim como eu disse que a sociedade julga, os homens também, que eles não são bobos, né? Se a mulher já tá com 30 anos, 29 a 35, nessa faixa, e ela não tem filho ainda, os homens já ficam tudo de cabelo em pé. Ah, essa mulher aí deve estar querendo casar e ter filho. E às vezes o cara não tá ainda querendo, porque o homem ele não tem essa preocupação, né, de... Ele não é ele que vai ser gestante, então ele faz filho até 100 anos. Então, assim, tô exagerando, mas resumidamente, o homem não tem essa preocupação com a idade tanto quanto a mulher, por questões de filho. Então, eles conhecem as mulheres nessa idade, ele começa já a mentir. Então, se ela estiver muito bem cuidada, muitas delas mentem, que tá com 25, 26, entendeu? Dá o golpe da idade, né? Mas é por um motivo nobre, né? Ela quer casar com aquele homem, ela não tá mentindo pra ele, pra iludir ele, pra deixar ele apaixonado e sumir. Ela tá querendo ser mulher dele, ter filhinho, família. Então, não é uma maldade, não é uma mentira com o objetivo do mal, mas é mentir, né? Mente. Muito comum, né? Ah, tá. O que acontece? As mulheres hoje, elas estão muito com pensamentos assim de... Ah, não quero precisar de homem pra nada, não quero precisar de homem pra nada. Então, o que acontece? Nessa idade, nessa faixa de 29 aos 35, pode acontecer dela do nada, sei lá, ela era a da zoeira, agora ela virou da igreja, agora ela vira recatada, se ela andava de decote, saia curta, não sei o que, agora ela bota as roupas tampadas, agora ela vira outra pessoa, agora ela não bebe mais, agora ela não faz um monte de coisa, se ela saía pras festinhas, não sei o que, agora entendeu? Quase que uma santa. E esse é muito comum, a mulher dessa virada assim do tipo, ah não, agora eu não faço mais isso. Por quê? Porque ela tá, psicologicamente, ela tá tentando atrair, né, um homem pra formar família. Então é muito comum. Ai, desculpa, está tarde aqui. Então, o que acontece? A mulher, ela pode dar do nada uma mudança de comportamento muito radical. Eu lembro quando eu tive a crise dos 30, que me deu um negócio assim, quando eu fiz 29, eu tava assim, gente, que isso? 29, tem que... Já fui casada, mas eu quero um casamento legal pra ter filho e tal. E aí eu fui... Aí acontece muito isso também. Nessa idade, a mulher pode escolher um homem meio que na pressa. E aí ela nem avaliou muito bem se aquele cara tinha todos os atributos que seriam legais para ela formar uma família com ele. Então, às vezes ela escolhe um cara que ele atende a ela no básico. E aí que mora o perigo. Porque às vezes é no dinheiro, por exemplo, só no dinheiro. E ele é um cara que ela não sente muita atração. É um cara que ele atende ela em algumas coisas e outras não. E eu sou contra. A gente... Por exemplo, a mulher, ela desce a régua. É normal. Ela desce a régua porque ela agora tá procurando um homem com características de homem pra casar. Antes ela podia até sair com os caras que, só quero curtir. Mas agora ela tá com a mentalidade do, não, esse serve pra casar, serve pra ser pai e tal. Então, ela desce a régua? Desce. Então, às vezes ela casa com aquele cara que ela nem olhava, sei lá. Mas o que acontece muito? Ela não tem tesão no cara, ela não tem a libido alta. E isso, a mulher, ela pode ter, sim, pelo homem, se ele souber fazer bem o lelê. Eu falei isso no podcast que eu fui. A mulher, ela desce a régua? Desce. Mas o homem que for casar com uma mulher, ele tem que, com certeza, ele tem que, dentro da cabecinha dele, ele tem que entender que aquela mulher, ele tem que trabalhar esse tesão nessa mulher. Se ela não tiver essa atração toda, genuína por ele, e ela realmente viu nele um homem protetor,
com um homem ponta firme, né? Aquele homem maduro para ela casar e ter filho. O sexo, gente, tem que bater. Tem que ter conexão sexual. O homem tem que trabalhar essa mulher. Se na primeira transa ela ficar meio assim, meio travada, na segunda, ele tem que trabalhar isso nela, porque ela tem que gostar de como é que é o sexo dos dois. Porque a mulher, muitas vezes, ela finge no sexo para ter amor. Assim como o homem fala, né, muita coisinha, finge amor para poder ter sexo. Então, o homem fingir amor para ter sexo, se depois ele gostar dela e casar com ela, beleza, porque se ele tá transando com ela é porque ele tem atração, porque o homem não tem ereção sem atração, nem se ele tomar caixa de Viagra. Porque Viagra não dá atração, Viagra dá ereção, mas se ele for olhar uma mulher que ele total não tem atração, não adianta. Então o homem, ele casa com uma mulher que ele confia, que ele vê ela como uma mulher para casar, e ele tem atração, porque isso não existiria para o homem ele casar com uma mulher que ele não tem atração. Agora, a mulher, ela pode escolher um homem para casar e ela não tem atração, e isso é problema lá na frente. Então, eu não sou a favor da mulher descer a régua e transar com um homem que ela não tem atração. Até porque a libido do homem depende da libido da mulher. Então, se ele não trabalhar ela, se ele não transar bem, se ele não conseguir fazer ela ter orgasmo, né, chegar lá no clímax, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, como fazer a mulher ter orgasmo, porque, olha, as pessoas casam, os homens casam com umas mulheres que, na verdade, elas nem gostam tanto assim de transar com eles. Olha o problema disso, gente, porque a conexão sexual é importantíssima. O sexo e os planos em comum unem o casal. Senão depois eles viram dois irmãozinhos dentro de casa. E aí aquele homem vai ficar nervoso. E aquele homem ela negar sexo pra ele vai ser um problema. Então a mulher pode descer a régua pra casar? Total. Porque a mulher com o sexo que ela gosta, o homem que sabe fazer ela gozar, o homem que ela tem tesão de transar com ele. Não é aquele tesão genuíno que ela tem pro cara que ela de repente olhou e achou lindo, maravilhoso, porque isso é coisa de garota nova. A garota nova é que tem essa coisa muito do bonito. A mulher mais velha pode ter essa coisa de olhar e gostar do que tá vendo, mas ela vai querer ver se ele tem conteúdo, se ele é inteligente, se ele escreve português correto, ou se ele não tem muito erro grotesco de português, se ele é um cara que passa segurança, se ele tem uma energia masculina. A mulher que desce a régua demais pra casar é um problema. A mulher, ela pode total liberar uma bomba de hormônio depois de ela ter um sexo maravilhoso com o homem e ele nem ser o mais lindo, maravilhoso. Porque o homem que gosta mais de beleza, o homem que é mais visual, a mulher, ela libera a ocitocina quando ela tem relação sexual com um homem que sabe fazer o lelê. Homens, aprendam a trabalhar o tesão da mulher. Se vocês não são um shed, um lindo, maravilhoso, nem é um milionário, você consegue. Se você for pra casar, se você souber tratar uma mulher e passar segurança pra ela, você vira o pra casar. E o pra casar não é prêmio de consolação, não. Sabe por quê? Como falam por aí. Porque o pra casar que transa bem e que a mulher tem conexão sexual com ele, ela libera uma bomba de hormônio e ela fica dependente de ter aquele homem com ela. Ela vai se conectar com aquele homem. Ela transa com o homem, ele transou bem, ela liberou a ocitocina dela. Se ele for embora, ela fica arrasada. E às vezes ele nem é o lindo, e às vezes ele nem é o rico, nem nada disso. Então o homem que sabe disso, que a mulher libera essa bomba de hormônio, ele usa isso a favor dele. Ele vira um homem esforçado, educado, sabe tratar uma mulher, não é reativo, não dá ataque de pelanca, não é aqueles homens ciumento, píssico. Ainda transa bem, o que? Se cuida. Porque às vezes o cara tá bem cuidado, não é alto, sei lá o que, não é um marombadão, não é lindo, mas é um cara bem cuidado, entendeu? É um cara cheiroso, é um cara educado, é um cara inteligente. Inteligência então é afrodisíaco, entendeu? Autoconfiante, ok? Então as mulheres total descem a régua pra casar, mas depois elas ficam dependente emocional. Dependente emocional não, elas gostam de ter sexo sim. Mulher gosta de transar sim. O homem que transa bem. O homem que transa mal e ela finge orgasmo, aí ninguém merece. Aí vai dar perícia sexual mesmo. O homem que trata ela mal, o homem que mal fala com ela de dia, que grosso, ela vai broxar, porque a mulher é auditiva. Então, se os homens entenderem como é que a mulher funciona, eles conseguem deixar essa mulher aqui, ó. E as mulheres que também entendem como é que os homens funcionam, elas não vão negar sexo. Elas vão transar
com vontade. Ele vai perceber que ela tem libido e a libido dele vai ficar boa. Então, nós também tem um homem aqui. Porque o homem, ele trabalha, corre a trama, quando ele chega em casa, ele quer uma fêmea, ele quer uma mulher que seja feminina e transante, ok? Sexo é vida, ok? Depois eu vou fazer o vídeo parte 2 sobre sexo, vamos falar de sexo. Dúvidas? Aqui nos comentários, vou terminar esse vídeo, tá ficando muito longo, mas espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Me sigam no canal para me ajudar, dar essa força, para me dar força para fazer mais conteúdo. E dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.